Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11 é o livro, o capítulo da Bíblia que fala sobre a natureza da fé, e depois vai dar vários exemplos de homens e mulheres que demonstraram fé e explicam com suas vidas o que é fé. A definição de fé de Hebreus é que está no versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vou pedir para os irmãos virarem a página até o versículo 32. A partir do versículo 1 nós vamos ter vários exemplos de fé: Abraão, Jacó, Isaac. Depois nós vamos ter Moisés como um dos grandes modelos de fé. E então ele vai dizer assim: agora faltou tempo, não consigo mais ter espaço para escrever tantos homens que foram exemplos de fé. Ele vai resumir. Olha o versículo 32, o que diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, e é esse nome que eu quero destacar, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. O autor aos Hebreus resume: vai faltar tempo, mas eu preciso mencionar um homem aqui pelo menos, Baraque. Só existe 2 capítulos na Bíblia que falam menção de Baraque com ele fazendo alguma coisa. Tem um salmo que fala dele, mas muito por cima. Os 2 capítulos que falam de Baraque é Juízes 4 e 5, que é o nosso texto dessa manhã. Baraque foi considerado um homem de fé, e eu preciso que os irmãos tenham isso na mente, para eu conseguir corrigir um pequeno ensino que geralmente é espalhado pelas igrejas por aí. Abra um livro então de Juízes capítulo 4, versículo 5 em diante. Juízes capítulo 4 e o capítulo 5 nesta manhã. É muito comum, e na verdade é a norma operante da vida das pessoas, tentar viver de acordo com sua própria vontade, e a gente viu que esse é um dos grandes problemas do livro de Juízes. Naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que queria. Mas uma das grandes questões da nossa vida é tentarmos resolvermos sozinhos. E geralmente quando a gente não consegue resolver sozinho, a gente entra num modo de tristeza, a gente entra numa depressão, alguma coisa assim. É muito comum, não é errado, a gente tem que buscar resolver as coisas nós mesmos. Nós temos Deus para confiar e nos ajudar. E essa é a grande coisa que eu gostaria de ensinar essa manhã. Nós temos um Deus que é o nosso libertador e que é nele que nós confiamos. Juízes capítulo 4 vai contar a história de Débora, Baraque e Jael. Débora, governante; Baraque, juiz e libertador; e Jael, uma pessoa que nem era mesmo parte do povo de Deus, uma mulher que não era parte do povo de Deus. Esses 3 personagens são os que eu quero que os irmãos se concentrem nesta manhã: Débora primeiro, Baraque depois, Jael por último. Diz assim então o versículo 1: novamente os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, aquele famoso juiz canhoto. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera, e esse Sísera é um personagem importante, era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel duramente. Lembrem-se que a última vez que os filhos de Israel passaram por opressão, as 2 últimas, uma foi de 8 anos, a outra de 18 anos, e agora 20 anos sofrendo, sendo escravizados por um outro povo pagão, porque aceitaram os deuses desses povos. 20 anos sofrendo e sem buscar a ajuda do Senhor. Mas então eles buscam a ajuda do Senhor. Versículo 4: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo.
Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti ao ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Até aqui por enquanto, até esse versículo 7. Débora, naquele momento, era a governante de Israel. A gente lembra que não havia rei nesse momento. O primeiro rei instituído em Israel vai ser Saul, cerca de 200 anos depois. Então, durante 200 a 300 anos, Israel era governado por juízes que julgavam no sentido de libertar o povo. O povo queria fazer o que era melhor, o que achava melhor em sua mente, em seu coração, e então, geralmente, se dava mal com isso. Fazia primeiro o que era mal perante o Senhor se irava, o Senhor punia e escravizava eles através de outros povos. Nesse momento, quem é o rei que está escravizando? Jabim, rei de Canaã. E essa é uma informação importante. Até então a gente viu outros povos, a gente viu os moabitas, a gente viu os filisteus, a gente vai ver daqui a pouco, escravizando. Mas agora a gente vê o rei de Canaã, justamente a terra. Ou seja, o povo já tinha conquistado grande parte de Canaã. Provavelmente esse rei até naquele momento estava enfraquecido, mas o povo se submeteu. Um povo que era muito mais forte do que esse rei de Canaã. Foi subjugado, foi escravizado. Qual o grande motivo? Contra Deus ninguém luta. O povo queria fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Deus se irou. Contra Deus ninguém luta. E ele demonstra que aquele rei que é bem mais fraco que o povo de Israel, escravizou Israel por mais tempo que os outros, durante 20 anos. Contra Deus ninguém luta. Deus vai fazer a sua vontade ser cumprida, quer eu queira, quer você queira ou não. Deus faz a sua vontade ser cumprida. Débora, então, naquele momento era a governante, era ela que julgava o povo de Israel. Então as pessoas vinham até Débora para ela aconselhar. Ela é chamada de uma das grandes conselheiras sábias no Antigo Testamento. Então as pessoas tinham disputas entre elas sobre terra, ou então disputas sobre posses, ou então uma tinha brigado com a outra, vinham até Débora, e Débora as aconselhava, e Débora às vezes decidia quem estava certo ou errado na questão. Então ela era a governante naquele momento sobre Israel. Só que ela não era uma guerreira. Naquela época as mulheres não serviam o exército, não participavam dessas coisas. A batalha era algo exclusivo dos homens. Então Deus fala assim: chegou o tempo de eu libertar Israel. 20 anos se passaram, vocês escravos. Deus fala a Débora para que Débora delegue a função de juiz, de libertador a Baraque. Deus fala: chama Baraque. Eu quero que ele suba com os homens ao ribeiro de Quiriote, para então destruir a Jabim, rei de Canaã, e o seu comandante, que era Sísera. Então nós temos Débora delegando a função para a batalha, para o homem, para Baraque. E a gente vai ver a resposta de Baraque a partir do versículo 8. Então nós temos a primeira questão: Deus falava a sua vontade por meio de Débora. É interessante que Débora é chamada de profetisa aqui. Profeta é aquele que fala algo da parte de Deus aos homens. Então Deus falava a Débora, Débora transmitia aos homens naquela época. Ok? Seguindo o texto, versículo 8. Então lhe disse Baraque, depois de Débora falar: você vai derrotar a Sísera, comandante do exército de Jabim no ribeiro de Quizon. Versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Muita disputa nesse versículo sobre a quem se refere. Se é para Débora ir com Baraque, ou se é Deus ir com Baraque. Porque Débora está falando algo da parte de Deus, não é algo dela. Então quando Deus comunica a Débora, chama Baraque, para Baraque sair à guerra, para Baraque libertar Israel, é possível que esse versículo 8 se refira a Baraque dizendo: se Deus for comigo, irei. Se Deus não for comigo, não irei. Eu sigo nesta interpretação,
justamente por conta de Hebreus capítulo 11, versículo 32. Baraque foi considerado um homem de fé. Nesse momento, se ele dissesse assim: se você, Débora, for comigo, eu irei. Se você não for comigo, não irei. A gente teria que ter a ideia de que talvez Baraque depositou mais a sua fé na presença de Débora do que na presença de Deus. Creio que este versículo seja. Por isso eu falo, há muita disputa nesse versículo, porque os pronomes no hebraico apontam para os dois lados. É muito provável que seja: se Deus estiver comigo, eu irei. Se Deus não estiver comigo, não irei. Versículo 9. Débora respondeu: certamente irei contigo, como alguém que representava Deus naquele momento. Porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. De quem será a honra? Não será mais de você, Baraque. A honra será de Deus. Vai ser ele que vai entregar o grande comandante do rei de Canaã, Sísera, só que vai ser nas mãos de uma mulher. Vejam como nesses dois capítulos, nesse capítulo 4, duas mulheres vão ganhar ênfase. E geralmente, ao longo das escrituras, não tem ênfase em mulheres. Fala-se de Raabe, vai falar de Maria, mãe de Jesus, mas no Antigo Testamento pouco se fala. É porque há preconceito? Não, mas é uma estrutura da sociedade da época. E a liderança, como a gente vê ao longo da Bíblia, ela é sempre delegada a quem? Aos homens. Tanto é que nós, como igreja presbiteriana, nós somos formados por presbíteros e diáconos homens, porque é isso que Deus institui. Mas não quer dizer que há preconceito com as mulheres. Há uma ideia de aquele que foi estabelecido por Deus como liderança e quem foi estabelecido como auxiliadora. É muito interessante que Débora é a governante naquele momento. E ela está fazendo a vontade de Deus naquele momento. Ela está julgando, ela estava aconselhando quem vinha até ela. Para ver como há um grande destaque para as mulheres ao longo da Bíblia. São pontuais porque os grandes guerreiros aparecem entre os homens. As batalhas, que é a grande forma de Deus cumprir o seu propósito, são homens que se envolvem. Na época, mulheres não serviam ao exército. Tanto é que Débora faz o quê? Delega a função de batalhar, de guerrear, para Baraque. Versículo 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali e Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Veja, Baraque é o comandante da batalha, ele chama 10.000, e essas duas tribos são importantes, Naftali e Zebulon, porque outras tribos vão rejeitar o chamado de Deus. Baraque é chamado por Deus, e agora com a autoridade de Deus ele convoca 10.000. De Naftali e Zebulon vem, das outras tribos não vem. E o destaque no capítulo 5 vai chegar. O porquê dessas duas tribos foram. 11. Antes de iniciar a batalha, começa a descrição de uma pessoa que não faz parte do povo de Deus. Versículo 11. Ora, Éber, queneu, ou seja, não era israelita, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés. Ele fazia parte daquele povo que, quando Moisés fugiu do Egito, se casou com uma mulher que não era israelita, não era hebreia. Então ele se casa e o povo da mulher dele começa a caminhar com os israelitas, mas eles não são hebreus. Esse Éber faz parte desse povo, que quando entra em Canaã eles vão para outro lado, eles não ficam no meio. Mas é interessante que começa uma descrição, porque Jael faz parte dessa família. Ela é a esposa de Éber, e ela vai ter um papel importante nessa guerra. Versículo 12. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera, o comandante de Canaã, convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. Quais são as armas mais potentes que nós temos hoje em dia? Caças, mísseis, bombas nucleares. É claro, é muito mais potente que 900 carros de ferro. Mas para a época, isso aqui era uma frota, uma campanha militar, um grupo militar extremamente forte, que poucas pessoas conseguiriam resistir a 900 carros de ferro. Sísera, comandante de Canaã, ou seja, os inimigos de Deus, governava 900 carros de ferro. Continuando, e todo o povo que estava com ele, de Harosete Ragoim para o ribeiro de Quizon.
É interessante como Deus é o Senhor da história. Deus falou: Débora, chama Baraque, porque eu estou levando Sísera para o ribeiro de Quizon. Sísera está completamente sob o controle do Senhor. É o Senhor que faz questão de Sísera, o grande comandante inimigo, o grande general inimigo, ir para o lugar onde Deus prometeu que o destruiria. A vontade humana perto da vontade de Deus não vale nada. Deus cumpre os seus propósitos, mesmo sobre a vida daqueles que não professam Ele como Senhor, mesmo sobre a vida daqueles que dizem: esse Deus não é para mim. Sísera era um ímpio, um pagão, que adorava diversos deuses, e o capítulo 5 vai fazer um destaque sobre quem é Sísera e quais as práticas deles, e daí vai ficar bem claro por que duas mulheres são tão enfatizadas no capítulo 4. Continuando, versículo 14: Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Hagoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar um sequer. A primeira parte do nosso texto é: Deus falou o que Ele cumpriria. A segunda parte do nosso texto, que a gente terminou de ler agora, é: Deus saiu à frente de Baraque. Olha o destaque do versículo 15: e o Senhor derrotou a Sísera. Não foi Baraque que derrotou a Sísera, mas o Senhor derrotou a Sísera. Aquele grande comandante com 900 carros de ferro, que durante 20 anos oprimiu Israel, o Senhor derrotou ele. A glória não foi de Baraque, a glória não foi de Débora, a glória do Senhor. Foi Ele quem fez isso. Terceira parte: se o Senhor falou por intermédio de Débora a Baraque, se o Senhor saiu à frente de Baraque e derrotou a Sísera, a gente vai ver a terceira parte, que é o que o Senhor faz por meio de Jael. Versículo 17: porém Sísera, todos os 900 homens que corriam com 900 carros e mais o exército que ia a pé, não sobrou um sequer. Só Sísera que conseguiu fugir da batalha. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, queneu. Veja que esse Éber, ele não é aliado de Israel, ele é aliado do inimigo, ele é aliado de Jabim, rei de Canaã. Ou seja, a função de Jael naquele instante é o quê? Proteger Sísera, porque ele é um aliado na guerra. Ele foge justamente para a casa de um aliado. No meio da batalha, Sísera fala assim: está todo mundo morrendo, eu vou fugir. Onde que eu vou me esconder? Eu preciso da casa de um amigo. Cadê a casa de Éber, que é aqui perto? E ele vai para a tenda de Éber. Quem o recepciona é Jael, mulher de Éber. O que Sísera espera disso? A recepção e a proteção, que escondam ele do povo de Israel. Não é isso que vai acontecer. 18: saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra. Olha a expressão: Senhor meu. Sísera era maior que Jael, era maior que Éber. Ela entende a aliança. Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Provavelmente ele estava ferido, ela o protegeu. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. Por que ela troca água por leite? Há uma disputa também. Provavelmente, e daí tem que ler o restante do texto, porque leite, quando alguém está ferido, quando alguém está com infecção, não contribui. A água ajuda, leite não. Se for essa a intenção, mas há uma disputa muito grande nisso. O motivo de trocar água por leite não fica claro no texto, mas há uma descrição. Dificilmente a Bíblia descreve as coisas em detalhes,
Imagina descrever, vem um cara ferido, é muito mais importante, digamos, ela tratar das feridas dele do que dar de beber água ou de beber leite. Mas tem essa informação, ela é importante. O grande motivo, fica uma disputa bem grande sobre isso. Mas isso não implica não entendermos o texto. O texto vai dizer assim, no versículo 20: e ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda. Então, Císera falando para Jael: vai na porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: não há aqui alguém? Responde: não. Então, se vierem procurar por mim, você vai dizer que eu não estou aqui dentro. Versículo 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Císera pega no sono, exausto da batalha. Jael, que ele tinha pedido para ir cuidar da porta da tenda, para dizer que ele não estava lá dentro, o que ela faz com o aliado dela? Pega uma estaca da tenda e um martelo e mata ele. Diz que ela crava na fonte até penetrar a terra, atravessa de uma parte a outra da cabeça dele. A gente já viu uma cena parecida. Eude, homem canhoto, chegou perto do rei moabita, tirou a sua espada do lado direito, porque ele era canhoto, fincou a espada em sua barriga até que o cabo sumisse. Essa é a forma de Deus demonstrar que, às vezes, aqueles que são rejeitados, menosprezados, são os instrumentos da grande vitória de Deus. Eude era rejeitado em sua sociedade, por ser homem canhoto, porque provavelmente tinha deficiência no braço direito. As mulheres não faziam parte da guerra. A vitória de Deus a tal ponto que ele fala: não precisa ser o grande Baraque, pode ser Jael, que estava com um martelo e uma estaca, porque eram as mulheres que armavam as tendas naquela época. Eram elas que montavam a tenda para a família dormir, porque naquela época as pessoas andavam peregrinando, não tinha uma casa fixa. Deus pega aquilo que as pessoas não dão valor ou não faria parte da guerra e mostra: a vitória não é de Jael, apesar dela ter matado o grande Císera. A vitória não é de Baraque, de ter destruído um exército de 900 carros. A vitória não é de Débora, que enviou Baraque. A vitória é do Senhor, que falou a Débora, saiu à frente de Baraque e utilizou Jael para obter a sua vitória. Continuando, o versículo 22 vai dizer: e eis que perseguindo Baraque, a cena pode ser até cômica, Císera, perseguindo Baraque a Císera, saiu-lhe ao encontro Jael e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Talvez Baraque, o grande guerreiro da cena, se encontra com Jael e Jael fala assim: ó, vou te mostrar onde está o homem que você procura, vou te mostrar onde está Císera. Talvez, isso é Tim Keller ilustrando esse sermão, ele narra assim: talvez Baraque coloca Jael nas costas, pega a sua espada e sai na frente protegendo, esperando até entrar e encontrar Císera, talvez para uma batalha corpo a corpo. Só que ele vai ter a surpresa: ele entra dentro da tenda, o grande Císera já tinha sido morto. As vitórias de Deus são mais surpreendentes até mesmo para um grande homem como Baraque, que foi utilizado como um dos grandes exemplos de fé no Novo Testamento. Eu falei, sermão passado, a misericórdia de Deus é surpreendente. É surpreendente porque Deus é o grande vitorioso. Porque Deus faz aquilo que Ele quer, com quem Ele quer, Ele utiliza quem Ele quer. Duas mulheres, e a gente já vai ver porque isso, elas estão tão em destaque nesse capítulo 4. Continuação do versículo 22 vai dizer: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Deus falou, Deus derrotou, Deus humilhou. São esses 3 pontos. Deus utilizou Débora, Deus utilizou Baraque, Deus utilizou Jael. A grande governante de Israel, o grande general de Israel, juiz libertador naquela época,
uma mulher de outro povo. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, porque a vitória no final é dele. 24. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Para a gente terminar, eu não vou ler o capítulo 5 inteiro, mas eu quero fazer apenas um destaque. No capítulo 5, depois os irmãos podem ler, nós vamos ter Débora recapitulando a história. Jabim nos escravizou, Sísera foi o seu comandante que nos oprimiu por 20 anos. O Senhor levantou a Baraque, o Senhor falou com Débora, o Senhor levantou a Jael. Mas a grande característica é: o cântico de Débora louva a Deus. O cântico de Débora reconhece que Deus é o grande vitorioso. E o cântico de Débora destaca algo que é extremamente importante para nós. Avançando uma página, capítulo 5, versículo 26, vai ser uma parte do cântico. Vamos começar no versículo 24. Capítulo 5, 24. Débora, no seu cântico, está recapitulando tudo. Recapitulando o que aconteceu. E dela vai dizer assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, ou seja, Sísera pediu água, e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores à direita, e deu um golpe em Sísera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés delas se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Olha como Débora vê a cena depois, quando ela louva ao Senhor. Aquele que é o grande comandante dos inimigos se encurvou aos pés de Jael, que era sua aliada, não era sua inimiga. Se encurvou, ela rachou-lhe a cabeça, ela o matou. Versículo 28. E daí ela coloca uma outra mulher na história. A mãe de Sísera, ou seja, a mãe do grande comandante do exército inimigo, olhava pela janela. Ela fica imaginando como será a mãe de Sísera esperando o seu filho voltar da batalha e ele nunca volta. 28. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? Cadê o meu filho que não chega? Basicamente isso que ela fala. 29. Ela tinha damas que a ajudavam. As mais sábias das suas damas respondem. E até ela a si mesma respondia. Então ela mesma tinha uma certa consciência do porquê ele estava demorando para voltar. Só que a consciência dela não é: meu filho é muito grande, muito poderoso, ele não vai ser morto. Olha qual que era a consciência, o que ela acreditava que tinha acontecido. Versículo 30. Porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Sísera estofos de várias cores, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da sua esposa? Sabe por que ele tarda? Era o pensamento da mãe de Sísera. Porque ele ganhou a batalha. E agora eles estão repartindo os bens da vitória. Eles estão despojando. E o grande destaque é o que está na metade do versículo 30. Vou ler do início. Porventura não achariam e repartiriam despojos? E olha a frase que está no meio: uma ou duas moças a cada homem? A grande malignidade de Sísera é que quando ele destruía os outros povos, ele levava mulheres como escravas sexuais. Uma ou duas mulheres para cada um dos guerreiros. Ele era aquele homem que humilhava as mulheres a ponto de que a gente nem consegue imaginar o que acontecia. Por que Débora e Jael, duas mulheres, são tão destacadas no capítulo 4? Porque aquele que humilhava as mulheres, Deus utilizou mulheres para humilhar a ele e para destruir a ele.
Deus é vitorioso a tal ponto que Ele surpreende até o mais importante e poderoso homem do exército inimigo. Deus mostra que é a sua vitória na história, não é a vitória de Jael, não é a vitória de Baraque, não é a vitória de Débora, é Ele. Enfatizando duas mulheres, para mostrar que aquele que repartia uma ou duas foi humilhado pela mão do Senhor. Deus é o grande vitorioso. No cântico de Débora, eu preciso destacar mais um ponto, então eu caminho para o final. Lembram-se de duas tribos que eu falei que foram, ao Baraque convocar 10.000 homens para a guerra, enviaram seus homens e outras tribos não enviaram? Débora vai louvar essas duas tribos pelo que elas fizeram. Olha o versículo 14. De Efraim, cujas raízes estão, capítulo 5, 14. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros, depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos, de Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Isacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviada para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Isacar, Naftali, Zebulon, até a tribo de Benjamim, Baraque chamou, eles foram. Ruben, vamos discutir se é bom a gente ir para a guerra ou não? Entre nós aqui, será que a gente vai ganhar do grande Císera? Será que a gente vai conseguir destruir eles? Talvez é melhor a gente não ir para a guerra. Versículo 16. Porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Vamos ficar aqui mais tranquilo, vamos festejar ao invés de ir para a guerra. Para a guerra é tão difícil, né? Ainda mais a gente que está 20 anos escravizado. É melhor ficar quietinho aqui na nossa. Já Benjamim, Isacar, Zebulon e Naftali, nós vamos com Baraque. Nós vamos com Débora. Nós vamos ganhar essa batalha porque o Senhor anunciou. 17. Aliás, final 16. Entre as facções de Ruben, de novo, houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, ou seja, não veio para a guerra. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Por que os seus navios não saíram dos portos para virem nos ajudar? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Vamos ficar tranquilo próximo ao mar. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Se a Bíblia for sua, como diz o reverendo Daniel Santos, meu professor, risque isso. Risque assim, sublinhe, né? Coloque embaixo um destaque. Zebulon, versículo 18. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também o fez Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Sabe o que Deus louva? Aqueles que se expõem à morte, aqueles que estão dispostos a cumprir a sua vontade. É esses que Deus louva, é esse que Deus se agrada dos seus feitos. Ruben, vamos discutir aqui se é bom a gente ir para a guerra ou não? Rejeitado por Deus. Dan, a outra tribo, Azer, por que não pegaram os seus navios e vieram para a guerra? Deus os rejeitou. Agora Naftali e Zebulon se dispuseram até mesmo a morrer na guerra, porque confiaram no Senhor, porque acreditaram que Baraque, liderando eles, derrotaria o exército de Císera, porque sabiam que a glória não seria de Baraque, não seria de Débora, nem mesmo de Jael, que eles nem conheciam e nunca tinham ouvido falar dessa mulher. Ela era de outro povo. Débora era a nossa comandante, é a nossa governante, a gente conhece Débora, mas Jael, quem é Jael? Ela é de outro povo, mulher de Eber, ninguém sabe quem é Jael, mas eles confiaram em Deus, e por isso se expuseram à morte, e por isso foram louvados. Sabe quem mais na história se expôs à morte e foi louvado por Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor. O ponto alto de alguém cumprir a vontade de Deus foi o momento em que Jesus se expôs à morte. Foi o momento em que Jesus deu a vida por mim e por você.
Foi um momento em que Jesus não parou com Pedro, João e Tiago e falou: vamos discutir se a gente vai para a cruz ou não? Vamos discutir se é bom a gente se entregar ao exército romano? O grande momento em que Jesus foi fiel não foi o momento em que ele começou a discutir como Rubem se era bom ou não fazer a vontade de Deus. O grande momento em que Jesus Cristo foi louvado foi quando ele disse: é melhor fazer a vontade do Pai do que a minha, seja feita a tua vontade. Naquela época de juízes, cada um fazia o que queria, porque não tinha um rei. Jesus Cristo, sendo rei, não fez o que quis, mas o que o Pai quis. Que seja feita a tua vontade. Ele se expôs à morte e morreu por mim e por você, sem precisar. Naftali e Zebulon se expuseram porque confiaram em Deus. Por isso são louvados. A vitória é de quem? De Deus. Como Fernando leu, glória seja sempre a Deus, porque foi Ele que nos desarraigou deste mundo perverso, como está em Gálatas 1,4. Foi Ele que nos retirou de uma escravidão. O povo de Israel, escravo 20 anos. Nós, escravos uma vida inteira de nossos pecados. Deus levantou pessoas improváveis, Débora, Baraque, Jael, para mostrar que a vitória era dele. Deus levantou o seu filho para mostrar que a vitória é dele. Por isso o nosso primeiro cântico foi: não por obras, mas por graça. Não por algo que eu possa conquistar por mim mesmo, mas pelo que Deus fez por mim. Deus é o vitorioso na história. Ele governa a história. Pela sua misericórdia, Ele expôs Jesus Cristo à morte, por mim e por você. Você não é mais escravo do pecado. Esta é a aplicação de hoje. Você não precisa mais ficar sujeito à escravidão do pecado. Cristo morreu em seu lugar. Você foi libertado como o povo de Israel foi libertado. Como Deus libertou o povo de Israel do governo de Jabim e de Sísera. Hoje você pode tomar decisões que você não podia tomar antes. Quando você estava longe da igreja, longe de Deus, era o normal. Todo dia você preferir fazer o que queria, ao invés do que Deus quer. Hoje você pode tomar a decisão, se você crê realmente em Jesus Cristo, de fazer a vontade de Deus. Pode ser sua oração: seja feita a tua vontade e não a minha. Você foi liberto do pecado, como Israel foi liberto do domínio do rei de Canaã. Viva como pessoa liberta. Viva como aquele que confia em Deus e que Deus pode trazer inúmeras vitórias. Coisas que a gente nem viu ainda, Ele pode fazer muito mais. Qualquer coisa que foi grande em sua vida, Deus pode fazer muito mais. Porque não depende nem de mim e nem de você, mas de Deus demonstrar o seu poder, de Deus demonstrar a sua soberania, de Deus se mostrar o grande vitorioso.